Oi, gente. Então, conforme a gente havia destacado mais cedo, participação aqui no espaço, Joana e você, da Gabriela Beda Inácio, ela é psicóloga, conheço a Gabriela já há alguns anos. É sempre um prazer falar com você, Gabriela. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom estar aqui com você nesse novo projeto, muito legal. Obrigada por ter topado, né, participar com a gente, digamos assim. O meu objetivo principal, Gabriela, conforme a gente havia até falado um pouquinho em off, é, de certa forma, fazer um alerta, contar também um pouco do início de tudo, né, que todos vêm acompanhando aí a minha trajetória, a questão do meu problema de saúde, o período que eu fiquei afastada, a questão da reabilitação. Na primeira entrevista aqui nesse espaço, eu conversei com a Sandra Matos, que contou, né, como foi participar de tudo, me acompanhar também. E com a Gabriela hoje, gente, eu vou lembrar um pouco mais atrás, digamos, recapitular algumas coisas. Se não me falha a memória, há uns 6 anos, né, Gabriela? Acho que foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Há uns 6 anos, participando de um processo de orientação, não sei se é esse o termo, você pode me corrigir, uma consulta com a Gabriela, e na época ela me falou que eu estava à beira de um colapso nervoso, estresse altíssimo, e eu me lembro bem das palavras dela: Joana, se você não tomar atitude, sai. De uma forma ou outra, sai. Né, Gabriela? É verdade. Você se lembra? Eu geralmente digo isso, mas as pessoas, elas não acreditam. Eu também não acreditei. Tá vendo? Porque a gente não entende que o corpo, ele acumula muitos dos nossos estresses. E tem uma hora que ele precisa pôr para fora. E se eu não acho uma forma saudável de pôr, é quando eu acabo adoecendo. O corpo adoece para a mente ficar bem. Certo. Agora, quando você fala de uma forma saudável, o que seria essa forma saudável? Quando eu falo de uma forma saudável, o estresse, até um certo nível, ele é necessário e natural para que a gente se movimente. Quando ele passa desse limite, eu preciso pensar em estratégias saudáveis para me cuidar. Então, ter tempo para fazer uma atividade física, cuidar da minha alimentação, isso é extremamente importante. Ter um espaço ou pessoas com quem eu consiga falar sobre o que eu estou sentindo, né? Sobre as minhas angústias, sobre o meu estresse. Ter tempo, por exemplo, quando eu estou muito estressada no trabalho, é ter uma outra atividade que me dê prazer. Né? Para quê? Para eu equilibrar isso e ter o dar e o tomar, né? um equilíbrio. Então, eu tenho um estresse, porque o meu trabalho me gera isso, mas eu tenho uma outra atividade que me gera prazer. Então, eu consigo me carregar de uma energia boa para poder estar nessa outra atividade. E entender também que, às vezes, quando o meu trabalho, ou a atividade que eu estou fazendo, ou o relacionamento que eu estou, gera muito estresse, eu preciso abrir mão. Entender que, às vezes, a gente precisa abrir mão para ficar bem. E na época, gente, ela comentou comigo: Joana, fecha os olhos e imagina o que mais te preocupa hoje, o que mais te sobrecarrega. E eu fiz isso e ela falou: é daí que você tem que começar. Eu até comecei, mas um tempo depois, exatamente, mas eu fiz uma ação. Eu deveria ter feito várias outras. Deu um passo, precisava de mais alguns, né? Mais algumas ações e tornar isso uma rotina para poder ficar bem. Agora, de novo aqui, a questão do estresse, você falou que até um ponto o estresse é necessário. Por quê? Porque o estresse, na verdade, é quando você pensa, o estresse ele é um termo da física. Você estressa as moléculas para elas entrarem em movimento. Então, o nível de estresse para nós faz com que a gente se movimente, busque alguma mudança,
Né? Agora, quando eu estou muito estressado na mesma situação o tempo todo e não consigo pensar em alternativas, em fazer algo para mudar, para sair dessa situação, aí ele gera um colapso. Pode vir a gerar um colapso. Certo, e aí aquela pessoa que se movimenta muito, trabalho, outras ocupações e de certa forma sobrecarregada, infelizmente tende ao colapso. Se ela não tem algo que vai dar, trazer um bem-estar, trazer prazer nas atividades, né? Ter tempo para cuidar dela, porque às vezes eu estou no trabalho, muito preocupada com todas as minhas atividades do trabalho, saio do trabalho e aí estou no relacionamento, ou família, ou filhos, que eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que cuidar, e com isso eu vou sempre abrindo mão de mim, deixando para depois, para depois, para depois. Aí o corpo vai cobrar em algum momento que esse depois chegou a hora. E aí, no meu caso, né, eu tive que parar. Querendo ou não, eu tive que parar, porque fiquei desacordada, entrei em coma, Gabriela, e o corpo não dava mais conta de tudo que estava fazendo. Então ele precisava de um tempo. Para você ter esse tempo, que você não achava um tempo na sua rotina, no seu dia a dia, na sua agenda, para cuidar de você, para parar, para refletir, o seu corpo precisou de algo muito estressante, de uma situação que fizesse você realmente parar. Que seja desencadeando uma doença. Exatamente. Assim, agora eu vou te parar. Você vai entender que você precisava ter parado. E tem alguma relação estresse com depressão? Algumas vezes sim. O estresse com a depressão. A depressão é o quê? É um estado de tristeza profunda. Todos nós sentimos tristeza. Tristeza é uma das emoções autênticas e necessárias para a nossa sobrevivência. Então, ficar triste não é ruim. A depressão é um nível de tristeza profunda e prolongada. Constante. Eu fico muito tempo nesse nível de tristeza. Aí ela já está gerando um problema. Porque eu não passo para as outras emoções. Eu não passo a sentir a alegria, a raiva, o afeto. Isso também faz parte, são também emoções necessárias. Quando eu fico só na tristeza, ou eu ignoro a tristeza. Tem muita gente que entra em depressão por quê? Porque vai ignorando os sinais de tristeza. Fala, não posso ficar triste, não tem permissão para ficar triste. E aí às vezes mascara, mostra de uma outra forma. Então, em algum momento a tristeza vai falar, agora eu quero aparecer. Eu preciso ser vista. Na verdade, a gente pode então falar que o organismo da gente ele é fenomenal, mostra, sempre traz os sinais. Não precisa, por exemplo, de necessariamente ser um profissional para falar, Joana, chegou no seu limite. O corpo vai dando esses sinais. É que muitas vezes a gente não para prestar atenção no que o corpo está dizendo. Né? O corpo é a nossa morada. O que a mente está dizendo? Quando eu começo a ter apagões, a ter esquecimentos, a perna falha, então ele vai dando. Cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Eu preciso aprender a interpretar os sinais que o meu corpo está dando. Ouvir e atender a necessidade dele. E aí muita gente pergunta, porque a depressão, a ansiedade, tem muitos transtornos que são muito mentais. E aí eu já ouvi muitas vezes no consultório assim, mas isso é só da minha cabeça? Eu falo, então, só isso aqui, só essa cabeça é o que controla todo o resto do seu corpo. Seu coração só bate por conta disso aqui, só da sua cabeça. Você só respira por conta da sua cabeça. Então não é só, por mais que seja algo tão pequeno que a gente pensa, mas é só um cérebro, ele controla tudo no seu corpo. Tudo. Então não é só, é tudo isso. E outra questão que eu chamo atenção é que depois, gente, para, digamos, voltar ao normal, voltar à rotina normal, voltar às atividades tão fáceis, algumas levam tempo e aí eu preciso me readaptar e entender que aquela rotina já não é mais possível. É o que aconteceu comigo aí de novo. Eu volto a me colocar aqui na história, Gabriela, porque eu até já brinquei com outras pessoas e falo, gente,
Depois que eu morri, teve uma segunda chance. Uma segunda chance. Até minha sobrinha ontem brincando comigo falava, madrinha, é uma gata, então gata tem quantas vidas? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque o Antônio é de barro, digamos assim. Vamos devagar, gente. Melhor parar agora, relaxar, que seja. Às vezes uma caminhada só não vai resolver, né, Gabriela? Também, né? Dependendo do nível que eu tô. Não, só a caminhada às vezes não resolve. Mas eu já é um tempo que eu paro para me olhar, para cuidar de mim. Então, se eu paro com frequência, porque atividade física não é assim, vou uma vez na semana. Não é o suficiente ir para atividade física uma vez por semana. Né? Os homens são muitos atletas de fim de semana, que jogam bola no domingo. Isso não é saudável, jogar bola uma vez na semana. É até interessante você te interromper aí, que você mencionou a questão de homem. Às vezes eu estou me colocando aqui muito no meio da situação, mas isso não é só com relação às mulheres. Não. Os homens também sofrem muito. Hoje os homens também sofrem muito. A gente pensa, hoje existem muitos movimentos feministas, né, que olham muito para as nossas questões, que são muito importantes. Porque nós vivemos um movimento muito de opressão, mas os homens hoje vivenciam isso. Eles também vivem uma série de pressões para dar conta de tudo, para serem bem-sucedidos aos 30, terem uma família com 34, filhos com não sei quanto, ter uma casa, ter um carro, conseguir manter tudo isso. Isso também gera estresse e pressão sobre eles. E às vezes a gente negligencia e acha que eles dão conta de tudo. E eles também se sentem na obrigação de dar conta de tudo isso. Porque eles foram criados para dar conta de tudo. Inclusive, eu me lembro que poucos dias antes de passar mal, de ficar desacordada, o que vinha na minha memória era exatamente isso. Uma preocupação com relação a um futuro que eu pensava o seguinte: como é que vai ser o meu futuro? Eu não tenho filhos, eu não estou em nenhum relacionamento nesse momento, e aí parece que sei lá, foram juntando várias outras questões e aquilo de já ter acumuladas muitas coisas, né? E aí que daí entram as pressões da mulher, né? Porque a mulher ela tem que casar, tem que ter filhos, constituir uma família, e aí tem uma idade para se fazer isso. Quando eu cheguei a Catalão, há 10 anos, né? Eu escutei de uma paciente porque quando eu cheguei aqui eu estava com 20, há 10 anos eu estava com 27, mais ou menos. Ela não se preocupa por aí. Né? Então, e eu ouvi de uma paciente que, como eu ainda não tinha um relacionamento naquela época, eu também não tinha quando eu cheguei a Catalão, que eu não ia mais poder escolher um parceiro, eu seria escolhida. Se eu conseguisse um relacionamento, eu seria escolhida. Eu não podia mais escolher porque eu não tinha mais idade para escolher. Eu falei, oi? Então, olha como as crenças são limitantes. Então, a gente imagina que até tal idade eu tenho que estar isso. Não, hoje nós vivemos uma época, uma geração que mudou muito. As mulheres escolhem sim seus parceiros. Os homens também vão escolher. A gente não precisa casar aos 20 e poucos anos. Tem muita coisa para ser vivida hoje. E é muito mais fácil de vivenciar essas coisas, né? Então, se você está com 30 anos e está aí desesperado, fala, gente, calma, 30 anos você ainda está começando a sua juventude. E aí a gente acha que tem que estar casado, com não sei quantos filhos. Outras coisas que a gente tem também. Toda mulher tem que ser mãe? Algumas mulheres optam por não. A gente faz escolhas. Filhos movimentam, são importantes, mas a gente pode gerar e gestar outros projetos. Isso também é uma forma de ser mãe, de exercitar a maternidade, que faz parte do feminino. Mas ela não precisa ser necessariamente com uma criança. Se eu percebo que eu não tenho perfil para isso, que eu não tenho as características para isso, eu vou gestar um projeto, eu vou gestar uma outra coisa que faça sentido para mim, que dê sentido. Certo. Bom, nosso câmera aqui, Nicolas, daqui a pouco ele acena aí com relação ao tempo, viu, Nicolas? É de boa. De boa. Então tá. Bom, só para destacar e reforçar também, Gabriela, tudo isso que a gente está falando, devido assim ao pouco espaço, ao pouco tempo, Sim. são
digamos até, a gente pode até falar de dicas, não é uma questão assim de um tratamento que você está pensando aqui agora, né? São algumas dicas e me tendo como exemplo, porque aí na entrevista anterior eu havia até mencionado, né, quando eu acordei na UTI, sem fala, sem movimentos, foi um choque tremendo, foi um choque mesmo, Sim. Que de certa forma também me trouxe outros prejuízos também, com certeza, porque quando eu pensava que eu estava levantando, aí às vezes vinha um choque. E no meu entendimento, eu ficaria em repouso durante uns 15 dias, 20 dias, e logo estaria nas atividades normais, exatamente. Mas aí não, foram 6 meses, depois mais 3 meses, depois mais alguns meses, né? E hoje vivendo também esse desafio do desemprego, né? É algo bem crescente no Brasil e eu como parte dessas estatísticas do desemprego. Bom, bola para frente, eu não estou em nenhum momento reclamando também, porque eu sempre coloco que eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar, né? Que bom! Que eu saber reconhecer as nossas gratidões por tudo aquilo que a gente é grato é muito importante. Entender que nada acontece por acaso. Provavelmente, se você ainda estivesse empregada, esse projeto não teria nascido. Com certeza. Você não teria tempo para pensar sobre isso, porque você estaria envolvido com outras coisas. Então, eu acredito que nesse momento você tem a oportunidade de fazer algo seu, do seu jeito. Sem ninguém dizendo isso pode, isso não pode, é assim, é assado, é tal horário. Não, é do meu jeito. É meu, é um projeto meu. Criado, desenvolvido, pensado por mim. Então, tem a sua impressão, a sua identidade. É verdade. São vários pontos aí que a gente vai também buscando o equilíbrio, né? E graças às amizades, graças a... Eu sempre coloco aqui, mesmo a gente estando em rede social, estando na internet, eu coloco como ouvintes, porque grande parte aí dos que me acompanham são da época das rádios, das rádios, são da época das rádios e são ouvintes e são pessoas bem carinhosas, né? E a gente comentava aqui até antes, são reais, não tem nada de fictício. E a Joana está aqui para mostrar um pouco da realidade e de uma forma verdadeira, de uma forma transparente. Mostrar você, né? Mesmo porque você faz parte da vida dessas pessoas. Durante muito tempo elas ouviam você e viam às vezes uma imagem ou outra. Agora elas veem e ouvem você. Elas têm a oportunidade, você continua na vida delas. Certo. Agora, já que eu acho que a gente já pode ir caminhando para a parte final, porque a gente, claro, a gente terá outras participações aqui, dependendo da sua disponibilidade, e cada participação a gente pode focar mais específico em um outro tema. O que você deixa para encerrar, assim, para chamar mais atenção de quem, por acaso, está passando por uma situação assim que lembre essa situação de correria, de estresse, de cobranças? Então, isso aí eu deixo a mensagem assim, é pensar no autocuidado, em algumas estratégias para se cuidar, olhar para você. E aí a gente precisa pensar em coisas muito grandes? Não, às vezes tomar um banho relaxante, ouvir uma música que você gosta, ir ao cinema se é o que você gosta, se permitir assistir um filme, ler um livro, fazer atividades, cozinhar. Se eu gosto de cozinhar, então cozinhar, fazer um prato que eu gosto, ir a um restaurante que me agrada, né? Cuidar de você. E não adianta a gente querer começar de muito, vamos começar de passinhos pequenos. Achar tempo para estar com você, ser uma boa companhia para você mesmo. E da mesma forma, muitas pessoas cuidam muito dos outros. Então, na mesma proporção que eu cuido dos outros, cuidar de mim. Me dar a oportunidade, me proporcionar situações de prazer.
Teve outro ponto aí também que eu descobri que aos 40 e algumas coisas, na época, 45 anos, eu praticamente não tinha vivido a minha vida. Não estou queixando também, mas normalmente eu me preocupava muito com o outro e esquecia de mim. Mas então, tá, novamente eu te agradeço, mas antes de encerrar, a Gabriela Betão Inácio, você já mencionou, não é de Catalão, veio de Minas. Vem de Minas. Eu até planejei fazer um pão de queijo aqui, gente, para receber a Gabriela, mas eu fico até vendo. A minha agilidade de vida não é tanto assim, eu tenho que fazer mais lentamente. Veio de Minas, e a sua formação? Então, eu sou psicóloga, formada pela UFO, e fiz algumas especializações. Tenho gestão de pessoas, trabalho com a constelação familiar e com a hipnoterapia ericksoniana. A minha abordagem de base é a análise transacional, né? E aí com isso a gente vai trabalhando as relações. Como eu estou no mundo, como o outro está. Então é essa. Que bom. E atende? Eu atendo no edifício Pérola, que fica em frente à clínica de vacinas da Unimed, na Farid Miguel Safato. Obrigada, gente, e até mais.